Hoje estou aqui e gostaria de estar compartilhando com todos o meu testemunho, aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Creio que, com certeza, o que Ele fez na minha vida vai edificar outras vidas, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente. Então, antes de eu começar a gravar o meu testemunho, eu gostaria de falar dois versículos bíblicos que fazem parte também. Eu creio que fazem parte também do meu testemunho. Um nós encontramos em Marcos 10:18, onde vai falar que Deus é bom. E o outro versículo está em Gênesis 22:14. Deus proverá. Irmãos, sabemos e cremos nesse Deus que tem todo o poder. E de tantos milagres e tantas coisas, maravilhas que Deus fez na minha vida, eu gostaria de estar então compartilhando este momento único que o Senhor proveu na minha vida. Creio que foi algo aonde Deus realizou uma grande experiência. Eu tive uma grande experiência e pude me aproximar ainda mais de Deus. Esse meu testemunho começa em 2018, comecinho de fevereiro. Eu frequentava os cultos, estava indo tudo bem, tudo normal. A princípio não tinha problema nenhum. E de repente, uma forte dor na minha cabeça. Começou a dar uma forte dor na cabeça e eu, naquele momento, não entendia o que estava acontecendo. E então, após passar essa dor de cabeça, após ter tomado um certo medicamento, chamei também a Salvimed para eles realizarem os procedimentos. E então, após passar a dor de cabeça, irmãos, perdi a visão. Uma boa parte da minha visão tinha sumido. Ou seja, a visão bilateral, eu já não conseguia mais ver nada. E apenas um pouco da minha visão, então, naquilo que estava diante dos meus olhos. E isso foi numa quinta-feira. Então eu pensei assim, eu tinha culto, como a gente ajuda os cultos de quinta-feira, eu pensei comigo, eu vou, mesmo dessa forma como eu estou, a dor de cabeça tinha passado, apenas estava com uma visão, eu imagino, de em torno de 20% a 30% da visão que eu tinha. Graças a Deus sempre tive uma visão muito boa. E eu pensei comigo, eu vou ao culto sim. Eu creio que Deus, Ele pode, se eu tenho alguma coisa, Ele pode me curar. Não sabia ainda nada do que estava por vir, o que iria acontecer. E então, fui até a igreja, aquela quinta-feira à noite, cheguei no culto, falei com o pastor e disse para ele, olha pastor, hoje eu vim aqui mais para ouvir, para estar junto, porque não estou muito em condições de estar fazendo as coisas, porque não estava vendo direito, né? Nada. E aí o pastor, nossa, no final então nós vamos estar orando. E eu disse, amém pastor, então eu preciso mesmo, vamos aguardar. E o culto começou e isso foi já um mover de Deus muito grande, porque quando o pastor está falando da palavra, pastor Jonatas, ele sai uma frase da boca dele e essa frase foi algo incrível, uma experiência incrível que eu tive. Por quê? Porque essa frase veio como uma seta no meu coração, mas eu não entendia nada ainda. E a frase que saiu pela primeira vez da boca do pastor Jonatas Black foi, vai passar. Veio como uma flecha no meu coração e eu não entendi nada, e aquilo começou a arder demais no meu coração. E eu fiquei ali, o culto acabou, o pastor orou, glória a Deus. E aconteceu mais uma situação, o irmão que estava sentado no banco, ele se levantou também e veio até mim e disse para mim, estendeu a mão dele e disse para mim, vai passar.
E eu também, né, sem entender nada, estendi a minha mão, cumprimentei ele e disse, amém, glória a Deus, vai passar sim. Mas sem entender ainda, irmãos, o que estava por vir. E naquela mesma noite, então, eu fui levado também para fazer os exames, porque como tinha uma dor de cabeça muito forte, a médica que tinha vindo me consultar, eu falei para ela que eu iria buscar um oftalmologista. E ela disse, olha, isso daí não é caso para oftalmologista, e sim para um neurocirurgião. E então ela me deu as coordenadas, ela falou para mim ir até um neurocirurgião, e no outro dia então eu estava me consultando com o neurocirurgião, e ele disse para mim então fazer uma tomografia, né, da cabeça, porque os exames que ele fez também a princípio não apresentou nada, estava tudo bem tranquilo. E após o culto, então, que acabou, eu tinha marcado essa tomografia para fazer. E no dia seguinte, irmãos, para minha surpresa, o meu sobrinho Joel estava junto conosco, a minha esposa, a minha irmã Marileia. Eles me levaram, esconderam tudo de mim e me levaram até o médico. Era para ser até o médico, mas eles já me levaram direto para o hospital. Foi tudo muito rápido, foi algo assim que, nossa, passou de uma forma tudo muito rápido. Porém, nesse tempo parecia uma eternidade, mas tudo foi muito rápido. E quando eu cheguei no hospital, eu estou diante da recepcionista para dar entrada já na minha internação. Antes disso, eu recebo mais uma mensagem no meu celular, e como eu conseguia ver muito pouco o zap, era um louvor, então eu cliquei para ouvir. Era um louvor de um pastor de Lima, Peru, o pastor Miguel Prada de Lima, Peru, uma bênção, um homem de Deus. Louvo a Deus pela sua vida também. E então este louvor começava justamente com uma frase, e adivinham que frase que era? Vai passar. Nunca tinha visto esse louvor. E aquilo mais uma vez penetrou no meu coração de uma forma intensa, muito forte. E após eu ter entrado na sala de espera para ir ao quarto, mais um pastor veio me visitar, irmãos. E foi o pastor Alessandro Aguiar. Mais uma bênção, glória a Deus. Agradeço muito a Deus por todos, né, que tiveram esse momento comigo, principalmente nesses momentos iniciais. O pastor Jonatas Black, uma bênção de Deus, o irmão Evandro, que falou comigo na Quinta da Esperança, o irmão, o pastor Miguel Prada, e por último, nesta frase, então, o pastor Aguiar, né, nosso ex-pastor também, que estava conosco. E ele, então, conversando comigo, no final, antes de ir embora, ele disse, Marcos, não se preocupe, é porque vai passar. E aí eu disse, eu não aguentei, eu falei que ele estava muito ansioso, muito apreensivo, e disse para ele o seguinte, pastor, quarta vez eu escuto essa frase, e essa frase tem me estremecido, tem entrado no meu coração, mas eu não entendo por quê. Porque ela não é uma frase definida, ela é uma frase que nos deixa assim muito na expectativa, né, de como vai passar. A gente sabe que tudo, né, passa. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, que tudo vai passar. Então eu ouvi essa frase, mas não consegui ainda entendê-la realmente, o propósito, aquilo que Deus estava querendo e estava movendo em função de tudo isso. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que tenho orado muito pela minha família, tenho orado muito pelos meus irmãos. A gente procura estar orando, né, sempre por pessoas que a gente sabe que a oração realmente é um mover de Deus muito grande em função de todas as situações. E eu creio que todo este propósito, que tudo isso que estava acontecendo, permissão de Deus na minha vida, tinha também esse propósito de unir mais a família, de estarmos mais juntos. Enfim, muitas coisas aconteceram devido a essa situação. Eu creio que nada acontece por acaso. Então, quando algo muitas vezes está acontecendo na nossa vida,
que a gente não entende e que não é coisas tão boas assim, mas de uma coisa a gente tem que ter certeza: o mover de Deus, a mão do Senhor. Deus, Ele está agindo, Deus, Ele está no controle. Deus tem um propósito, e esse propósito não estava sendo realizado apenas na minha vida, eu creio que estava realizando na vida de todos aqueles que fazem parte da minha vida. Por isso, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da igreja que oraram por mim, eu louvo a Deus pelos pastores, eu louvo a Deus pela minha família, a minha esposa Sirlei, que esteve comigo do início ao fim, foi uma bênção de Deus, algo que é incrível. Pedia para ela ficar em casa, ela não, todos os dias comigo. Isso não tem preço, irmãos. Realmente todo o apoio, tudo aquilo que naquele momento a gente precisava ouvir dos irmãos, foi algo tremendo. Como isso faz a diferença, Então, glória a Deus por esse momento. Irmãos, Deus, então, eu creio que Deus falou comigo através desses 4 homens, né, onde Deus tem usado, mas ainda estava tudo muito indefinido, como eu havia falado, né? Vai passar. E uma situação em que eu me deparei, ou seja, algo que deixou preocupado, porque a gente estava vivenciando um momento muito difícil, irmãos. Eu costumo dizer que a gente está auxiliando também as Quintas da Esperança, não é mesmo? E a gente costuma falar de que Deus, Ele realiza milagre, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus realiza milagres. E naquele momento a experiência era comigo. E eu questionava Deus, então. Eu perguntava muitas coisas para Deus naquele momento. Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode tirar esse problema que ocasionou no meu cérebro, né, na cabeça, no lado direito, e onde foi perdida parte da visão. Eu não sei se eu não falei, né, mas após os exames que eu fiz, tinha constatado um abscesso no cérebro, na cabeça. Então a gente sabe que a parte do corpo humano, a cabeça, é uma das partes mais sensíveis e menos entendidas muitas vezes pelos médicos. Então tudo isso, existia um risco muito grande. E a gente, tendo esse conhecimento, sabendo, aquilo provocava uma ansiedade, provocava sim uma apreensão muito grande. Mas em função de tudo isso, irmãos, eu creio que Deus sempre estava se comunicando, falando, porque tinha algo para acontecer. Mas eu ficava questionando Deus, então, com relação a tudo isso. Deus, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor faz maravilhas. Por que o Senhor não pode, então, tirar esse problema, curar, para que até mesmo eu dê o meu testemunho, então? E aí, irmãos, a gente sabe que a forma que Deus age é uma forma tremenda, né? Deus faz da forma como Ele quer. Ele age do jeito que Ele bem entende. Por quê? Porque a forma como Ele interage com tudo isso, irmãos, vai muito mais além daquilo que nós entendemos, que nós compreendemos. Por isso, eu creio que Deus fez esta grande obra na minha vida, com esse grande propósito de estar mais perto dos irmãos, da família, de estar mais perto até mesmo de Deus, e louvado seja Deus por isso. Mas até então, ainda ficava a dúvida, né? Ainda ficava aquelas perguntas. Por quê, Senhor? Por quê? E num certo momento eu pude conversar com o médico chegou para mim, e eu acredito que ali foi mais uma aprovação que eu tive. Eu fiz uma pergunta para o médico, uma pergunta bem de como mais ou menos seria o procedimento, e ele, de uma forma muito dura, irmãos, muito dura, eu pensava sempre que ele pudesse me dar uma acalmada, dizer, não se preocupa, é uma cirurgia de risco, é um problema que existe aí, mas fica tranquilo, a gente vai fazer o possível e vai dar certo.
E eu esperava isso do médico e, na verdade, ele foi muito seco. Ele disse para mim assim, não se preocupa, você vai. E ninguém sabe se você volta ou se você fica. Irmãos, quando ele falou aquilo, realmente foi um choque que eu levei e eu disse, meu Deus, aí eu me liguei com Deus, eu disse, Senhor, ali eu, assim, irmãos, quando a gente ouve, né, algo nesse sentido e a gente não espera, eu me liguei direto com Deus e eu disse, Senhor, eu acredito que todos nós queremos viver um pouco mais, todos nós temos essa vontade, nós sabemos que o que Deus tem preparado para os seus são coisas infinitamente maiores e melhores do que essa, mas a gente está vivendo neste mundo, a gente está junto com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e naquele momento eu conversei com Deus, eu disse, Senhor, eu gostaria de ficar um pouco mais com a minha esposa, um pouco mais com meus filhos, um pouco mais com as pessoas no qual a gente convive. E ali, irmãos, eu confesso que passou pela minha cabeça dizer assim, Senhor, se não der certo essa cirurgia, então não me deixe, Senhor, então me leve realmente. Mas claro que foi um pensamento, mas eu creio que Deus poderia fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. Foi um momento realmente, irmãos, incrível. Por isso que eu louvo a Deus, porque Deus também deixa homens aqui nessa terra, médicos, enfermeiros. Deus faz realmente a obra completa nesse lugar, irmãos. E ali eu pude ver que a medicina, quando existe esse mover de Deus em função de tudo isso, é algo incrível. Tive um certo receio, sim, irmãos, não é fácil, a gente está passando por isso, mas quando eu fui para a sala de cirurgia, ali foi talvez a batalha espiritual maior travada na minha mente. Apesar de tantas batalhas que já haviam sido travadas na minha mente, aquela então é como se a gente estivesse indo realmente e pensando assim, Deus, e agora? O que vai ser? Mas naquele momento em que fui levado para a sala de cirurgia, eu me lembro apenas de partes bem pequenas, onde o médico falou comigo e disse assim, levanta teu braço esquerdo e conta até 5. E quando eu contei, irmãos, até 3, eu acredito que meu braço caiu, porque eu não lembro de mais nada. E foi algo muito incrível. Por isso que eu digo, nunca tinha passado por essa experiência. Uma anestesia geral, fui levado então para a sala de cirurgia. Foi uma bênção de Deus, tudo muito rápido, durou em torno de 1 hora e meia. Eles achavam que iriam demorar muito mais. Ali, depois de tudo aquilo, fui levado para o quarto, para uma sala de recuperação. Não precisei ficar na UTI, nada. Dali já fui direto para o quarto. Tudo muito rápido, irmãos. E ali eu via sempre a mão de Deus. E não só o que estava acontecendo comigo naquele momento, mas o que estava acontecendo também ao redor. As pessoas, todo mundo se unindo, todo mundo interagindo junto, em oração, buscando a presença de Deus. Foi tudo muito lindo, irmãos. Eu fiquei sabendo, de histórias, de coisas. Não dá para contar tudo aqui, porque senão iria muito tempo de testemunho. Mas após ter ido por quarto, tive muita experiência no quarto, em pessoas que ficavam junto comigo, do meu lado, iam embora, eu ficava, vinha o outro, ficava mais um pouco, ia embora e eu ficava. Então esse momento, irmãos, parecia uma eternidade, mas como eu falei, depois tudo muito rápido. Foram 30 dias internados. Graças a Deus, sempre um irmão me visitando, sempre alguém me visitando, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os irmãos da igreja, a família, os irmãos de sangue, os amigos, os parentes, os vizinhos. Todo dia alguém ia me visitar, quando não mais pessoas. Então foi um momento muito abençoado e muito alegre, eu digo assim.
Cada um que eu via lá naquele momento, eu abraçava, realmente eu gostava demais. E, irmãos, não sei, alguns irmãos já devem ter passado talvez por isso, já devem ter ficado internado, não sei se 30 dias, né? Mas a vontade que dá, irmãos, é de sair correndo daquele lugar. Porque parece que a gente está acorrentado, parece que a gente está preso. E na verdade, em parte a gente está, né? Um fiozinho praticamente de soro, de medicação, e a gente está preso. E aí eu começava a refletir e a pensar na liberdade, começava a pensar quando a gente poderia estar livre, fazendo tantas coisas. E aquilo mexia muito comigo, irmãos. Então, realmente, eu também lá tive essa oportunidade de refletir, de parar de pensar que a vida é algo precioso demais. Nós precisamos entender o quanto a vida realmente é precioso e nós temos que sim colocar diante de Deus, mas nós temos que tomar os devidos cuidados também, procurarmos nos cuidar, né? Não fazer coisas que possa prejudicar a saúde, enfim, irmãos. Esse testemunho, eu creio, que foi um grande milagre de Deus na minha vida. Os médicos, eles não souberam definir bem ao certo o que aconteceu, de onde que veio, o que houve realmente. Existem algumas hipóteses, né? Mas não conseguiram definir realmente. Mas glória a Deus, irmãos. Então eu creio que esse testemunho não foi por acaso. Deus tem a sua forma de agir na vida de cada um. E se você às vezes está passando por dificuldades, por momentos difíceis, por coisas que você não está entendendo, entenda uma coisa: Deus está no controle. Deus tem um propósito. Ele quer transformar, Ele quer mudar algo, como mudou na minha vida, quer mudar também na sua vida. Antes de encerrar esse testemunho, eu quero realmente agradecer a Deus por esta fase, por esse tempo, pela oportunidade. Quero agradecer a todos que oraram por mim, né? Pastor Black, pastor Alessandro Aguiar, pastor Miguel Prada, os irmãos, né? O irmão que falou comigo também, o Evandro, da Quinta da Esperança. Deus é fiel, irmãos, e eu louvo a Deus por cada vida, por cada irmão, pelos amigos, parentes, vizinhos, pela família, os familiares. Eu agradeço a Deus pelas suas orações. Tenho certeza que os céus foram movidos, a terra foi movida e graças a Deus hoje eu estou aqui dando esse testemunho. Já tinha testemunhado, claro, na Quinta também, na igreja, para outras pessoas, já tinha dado esse testemunho, mas mais uma vez fica aqui então os agradecimentos. E Deus é fiel, irmão. Confia cada vez mais. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.